janeiro para cá, 6 vezes. A maioria dos estados brasileiros, ou grande parte dos estados brasileiros, sequer foi visitada ainda pelo Flávio. Mas os Estados Unidos, onde ele tem lá suas ligações com o governo Trump, onde ele implora ajuda para se eleger presidente, faz qualquer concessão para isso. Lá, ele já foi 6 vezes. Muito bem, ele voltou hoje, chegou hoje em Guarulhos, São Paulo, voltando dessa reunião, onde ele teve a palavra por 5 minutos para convencer o governo americano a não aplicar esse novo tarifaço. Só que ao invés de ele usar esses 5 minutos com argumentos técnicos, convincentes, frutos de muita reflexão dele, da equipe dele, não, ele tentou aproveitar ali os 5 minutos para fazer um discurso político. Isso incomodou muito os próprios empresários brasileiros que estavam lá interessados em barrar o tarifaço. Mas ele desembarcou hoje e logo foram perguntando para ele, claro, é a pergunta obrigatória, vem cá aí, Michele. Por quê? Porque Michele rompeu com ele, né? Fez um vídeo aí dizendo que era desprezada, humilhada, maltratada por Flávio e pelos seus irmãos. E aí vamos ver o que é que ele disse da Michele, porque precisa, ele precisa do apoio da Michele, porque senão as mulheres que já o rejeitam vão rejeitá-lo muito mais. E as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro. Então vamos ver o que é que o Flávio disse hoje. Eu estou sempre aberto aqui a conversar, né? Sempre esperando o tempo que ela achar que é o suficiente para ela estar com a gente na campanha, vestindo a camisa, porque eu tenho certeza que a Michelle pensa igual a mim. Ninguém aguenta mais 4 anos de PT, o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, no final das contas tem que estar todo mundo junto para combater esse inimigo do Brasil, que é o atual governo. Então não estou preocupado com a minha campanha, eu queria ver mais pré-candidatos junto comigo, inscritos nessa audiência pública para defender o Brasil. Apenas eu fui, e aí alguns ficam atirando pedra de braços cruzados, torcendo para que não dê certo. Eu fiz a minha parte, agora cabe ao governo americano tomar a decisão, né? E mais uma vez, eu vou fazer sempre aquilo que eu acredito que é melhor para o meu país, e foi o que eu fui fazer nos Estados Unidos. Estou de volta aqui agora para continuar defendendo o meu país agora aqui dentro também. Quando ele Olha, sugeriu bombardearem o Brasil, ele estava pensando também no melhor para o país, pois mas é, bem lembrado, porque quando os Estados Unidos começaram a bombardear por ordem do Trump os barquinhos de traficantes de drogas lá na costa da Venezuela, da Colômbia e tudo, o Flávio Bolsonaro, não esqueçam, não esqueçam, o Flávio Bolsonaro ficou moderado. fez daqui uma declaração elogiando o bombardeio a esses barquinhos e dizendo que precisava fazer isso com os barquinhos de traficantes que navegam na Baía da Guanabara. Ele disse isso. Quer exemplo maior de vassalagem do que essa? De rendição, de submissão a um governo estrangeiro, do que esse exemplo dado pelo Flavinho? Não, era bom que viessem para cá e bombar e afundassem também esses barcos dos traficantes de droga aqui que transitam pela Baía da Guanabara. É isso que esse cidadão disse. Eu Então, sei que tem ai, gente que está acompanhando. Eu sei que, olha, comercial agora para quem está assistindo pela Smart TV da LG, voltaremos logo mais. Quem está vendo pelo Spotify, YouTube, X, seguimos. E eu sei que tem gente que está acompanhando, que está concordando com o Flávio. Claro, por que não? Os Estados Unidos ajudando, entre aspas, a combater os traficantes e bombardeando. Olha, tem gente que absurdamente está concordando, e para esses eu peço a reflexão. Se fosse a China fazendo o mesmo discurso, estão indo atacar o PCC e o Comando Vermelho. Se fosse a China bombardeando aqui dentro do Brasil, você aceitaria? Eu sei que não. Até porque você acha que chinês come criancinha. Você acredita em todo tipo de teoria da conspiração contra a China. Eu sei que não. Então, inverta só o pensamento. Se fosse a China, não, por que com os Estados Unidos sim? É China, não, Estados Unidos, não. Ninguém. A soberania tem que ser defendida. Seja um patriota, não seja um idiota útil.
Aí o Flávio diz aí, né, como disse, eu sei que a Michelle, se referindo a Michelle, eu sei que ela pensa igual a mim. Eu não sei se ela pensa igual a ele, não. Ele vive, por exemplo, com esse discurso aí do tudo para os americanos, nada para os outros. Eu tenho compartilho de todos os valores americanos. Já fui lá dizer isso, pedir ajuda, né? E esse ódio que ele não consegue disfarçar de PT, de esquerda, de tudo. Eu nunca vi a Michelle, pode ser que eu esteja perdendo a memória, mas eu nunca vi a Michelle nessa mesma linha, não. Ela mistura política com religião e tudo, mas enfim, ela me parece muito mais moderada, ela sim, do que qualquer um desses filhotes homens do Jair Messias A Bolsonaro. gente há dúvidas, né, sobre Michele. Não, 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 A gente não, lembra dúvida. no golpe Mauro Cid, o delator de toda a história, braço direito do Ah, sim, a Bolsonaro, história do colocou golpe. como É uma das verdade. mais entusiasmadas pelo golpe, só que a gente está acreditando no relato do Mauro Cid, que nunca gostou também da Michelle, até tinha ele conversando com um advogado do Bolsonaro, Fábio Van Garten, dizendo que preferia a reeleição do Lula à eleição da Michelle. Agora, a gente não sabe se ela realmente incitou ou não, mas esse foi o relato do Mauro Cid, então há dúvidas também sobre ela, mas de fato, nos últimos momentos, nos últimos meses, ela tem dado passos rumo a essa imagem de quem tenta conciliar, tanto que ela elogiou o Alexandre de Moraes, construiu uma ponte com o Alexandre de Moraes, graças a ela, inclusive foi concedida domiciliar ao Bolsonaro, e também ela tem um trato muito mais civilizado do que esses misóginos da família com Não, eu não todos, me, eu inclusive com a não, eu não imprensa. me, Então a eu não gente me acha que lembro. pode ser que ela seja mais moderada de fato. Eu nunca ouvi discurso dela, por exemplo, criticando a justiça, tentando desacreditar a justiça. Todos os outros filhotes homens do Bolsonaro já fizeram isso. E o Bolsonaro, então, nem falar. Né? Nunca vi ela partir para cima com ódio do PT, da esquerda. Nunca vi. Pode ser que ela tenha guardado somente para ela. Mas nunca vi isso. É claramente uma mulher de direita, com concepções de direita. A mulher tem que ser para cuidar do marido, para cuidar dos filhos, etc e tal. Mas eu ainda não vi esse discurso belicoso na boca de Dona Michele. Pode ser que ela venha a usá-lo durante a campanha, mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas, Dona Michele, anotem aí, a depender do rumo dos acontecimentos, pode ser a última Bolsonaro a ter um mandato parlamentar a partir do próximo ano. Pode ser. É, O Eduardo, esse anda cada vez mais Mas, ou seja, indignado. não vai Hã? ter nenhum, se você só considerar a Michelle, porque eles de fato não a Não, estou consideram. dizendo Os isso se o enteados não Jair. consideram ela Bolsonaro. Não, Ela não, como tá, todas tá. as que se separaram do Bolsonaro, a mãe dos três primeiros filhos, a mãe do Jair Renan, todas terminaram de maneira litigiosa. E o Bolsonaro fez o filho derrotar uma delas na eleição, e o Bolsonaro fez a segunda fugir para a Noruega dizendo-se ameaçada de morte por ele. Então, a gente sabe que quando termina o negócio fica feio, pelo menos é o histórico dele. Se um dia, a Michelle, portanto, ela não tem a relação, uma relação pacífica com os enteados, sempre impede guerra com eles. Se um dia terminarem, eu imagino que vai ser um rumo parecido com as outras. A relação vai ser bem complicada depois, até litigiosa. Então, eles não têm essa confiança na Michelle, como não tive, como o pai nunca teve nas outras que ele casou já. É a realidade. Se você pegar a história até da Michelle com ele, como ele conheceu, como ele a conheceu, é uma coisa até relativamente recente. Inclusive, vazou, o Sócrates vazou que a Michelle teve que ensiná-lo a beijar. Ele é tão misógino e red pill e tão complexado com mulher que ele não sabia nem beijar. Michele teve que fazer.
dar aulas de beijo para ele, segundo Sóstenes. Então, eu não sei se ele vai ter uma relação legal com ela. Ele não sabe se relacionar com mulher. É a imagem dele. Se terminarem, eu acho que o bicho vai pegar como pegou com as outras. Então, ela nem é uma Bolsonaro de fato. Agora, eu acho que o Flávio pode pôr uma coisa na cabeça dele em definitivo, quer dizer, na política nada é definitivo. A Michele não vai para participar diretamente da campanha dele como ele quer, como o Flávio precisa, principalmente depois do vídeo onde ela o acusou de maltrato. E ela não vai, pegaria muito mal para a imagem dela, que fez esse vídeo com tanto destemor, participar da campanha de falar, esqueça o que eu disse do Flavinho, Flavinho é ótimo. Ela não vai fazer isso. E eu acho que nem o Jair Bolsonaro tem coragem de pedir para ela, olhe, ajude o meu filho, o seu enteado, a se eleger presidente da República. Eu acho que nem Jair Bolsonaro. Bolsonaro está querendo que ela se eleja senadora porque ele precisa de alguém no Senado. Imagina, seria Eduardo, não foi, não pode, está proibido. Seria o Flávio, que já era senador, preferiu entrar nessa aventura de ser candidato a presidente. E imagina se o Carluxo não se elege senador. Aí a família não terá nenhum senador. Não, a Michele tem chance de garantir uma vaga no Senado aqui. Aqui ela tem o apoio, ela tem a amizade, além de ter os seus próprios votos. Enfim, ela tem uma aliança com a Celina Leão, que é a governadora do Distrito Federal. E a vida da Michelle, não que precisasse, mas até melhorou em muito a vida dela no sentido de se eleger, as perspectivas dela de se eleger senadora, com a saída de cena, que aconteceu ontem, do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ibanez, aquele que estava dormindo no fim da tarde do 8 de janeiro de 2023, quando a turba bolsonarista tentava dar um golpe ali na Praça dos Três Poderes, invadindo os prédios públicos. Ele estava dormindo, fim de tarde, domingo. A polícia tinha dito para ele, a polícia dele, Ibanez. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, não tem problema nenhum. Aí ele foi dormir. E é domingo, uma coisa legítima, o governador custou a acordar. Quando acordou, já estava a confusão toda. Antes ele Um também monte de teve esse ligação problema. não atendida quando ele acordou. Um monte de Ops, ligação, o celular dele cheio de mensagem e tudo, papapá. A presidente, Ibanez, a o que está ministra, acontecendo? Ligações não o que atendidas. é que está Entendi. acontecendo? Aonde? Pelo menos é a Como? versão dele. Golpe de Estado? Aonde? Aqui? Mas como? Eu fui dormir, estava tudo sob controle. Ele, como governador, já era um governador assim, digamos, muito folgado, fim de tarde, mesmo de dias normais de trabalho. Ele achava que estava tudo em ordem, ia para casa, tomava lá seu drink, ele gostava muito de drinks e tudo, e se recolhia. Não vai deixar saudades. O senhor Ibanez Rocha não deixará Muito saudades menos a no quem tem Distrito ações no Federal. BRB. Não Não deixará. vai deixar saudade, não. Mas a retirada dele de cena, e retirada por quê? Porque ele está morrendo de medo de, de que a Polícia Federal venha para cima dele por conta do caso do Banco Master do Vorcaro. Porque ele, Ibanez, autorizou e se empenhou para que o Banco Regional de Brasília comprasse uma parte do Banco Master. E não só isso, Ele, ele também foi ele, segundo a suposta delação que virá, que viria, que veremos um dia do do ex-presidente do ex-presidente Banco do Banco de Regional, Brasília, o Paulo Henrique, dizem que ele dirá nessa delação que aquele aporte, porque o Banco de Brasília comprou em títulos podres do Vorcaro, do Master, 18 bilhões. 18 bilhões em carteiras de investimento que não dava para depois ganhar nada de volta. Dos 12, 18 bilhões, uns 12 bilhões já era.
É podre mesmo. Dava para recuperar 7 se vender tudo de 18. Então ele deu esse preju de 18. Segundo o Paulo Chagas, diria ele na delação, ele fez isso, deu essa grana toda já para se livrar da acusação de ter compactuado com o golpe, de ter dormido demais na versão dele. E todo mundo suspeitou que ele ajudou, e ele supostamente deu essa grana, injetou essa grana, sabendo que era título podre, a maior parte estava nem aí, para se livrar. Então a gente tem que entender aonde que liga uma coisa na outra. Porque será que há sócios ocultos? Tem essa teoria. Inclusive ministros tem esse papo, gente da justiça ligada ao Forcado de uma maneira ainda mais intrínseca. Será que aí daí foi grana para lá e foi isso que o livrou da justiça? É o que está desenhando a delação do Paulo Henrique, que não veio ainda. Por que não veio, inclusive? Ele está lá É, aguardando. Semanas uma resposta. Espero que a gente tenha chance. ele tá preso, né, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília. E não, E o e Ibanez, não na dizem época, sim quando ou se não para descobriu ele. essa história toda, o Ibanez disse, opa, tô fora dessa. Porque ele é até interessante esse título está aí embaixo, Ibanez diz que quer descansar. Ele sempre quis descansar. Ele talvez tenha sido um dos governadores do Distrito Federal que mais descansaram no exercício do cargo. No exercício do cargo. Então, ele está vendo é que a coisa ficou feia para o lado dele. Primeiro, por causa do escândalo do Banco Master. Porque não tem como ele negar que ele estava por trás daquilo e insistindo junto ao Banco Regional de Brasília para que comprasse os títulos podres do Mascaro, do Banco Master. Estava por detrás. A Polícia Federal está cheia de informação sobre isso. E ele corre o risco até, no limite, de ser preso. De ser preso, ele corre esse risco. Então, e mais, depois que ele renunciou ao cargo para ser candidato a senador, que era o que ele queria, com o apoio da Celina Leão, que é a atual governadora e era vice dele, ele achou que, opa, legal essa aliança com a Celina, minha vice, tudo resolvido, meu Deus, senador. Mas depois que a Celina deu um chute na bunda dele, deixou ele lá sem pai nem mãe, porque ela não ia se meter, não ia, não pegaria nem bem para ela apoiar um cidadão candidato ao Senado com essa ficha corrida toda. A Michele, amiga da Celina Leão, tem essa aliança com a Celina Leão e vai querer se eleger e eleger uma outra senadora, que pode ser a deputada federal Bia Kiss, ou outro nome qualquer que Mas não tá surja fácil, aí não, para viu? uma aliança. O segundo lugar ali, É, pelo jeito, vai ser da esquerda mesmo, não ou da, sei, ou da, não sei, não sei, do pode vôlei, a ser, mas Leila do pode vôlei, ser, ou mas da pode. Érica Cocai. É o que está mostrando as pesquisas, veremos. Pois é o E que a tem que Leila, se ela é muito ver. votada. Ela é o segundo voto de muita gente da direita, inclusive. A Leila do vôlei, ela tem essa vantagem. E são dois senadores, então o segundo voto de muita gente que vota na Michelle vota nela. Mas vá. Não, é isso. Agora, voltando à situação do Flavinho lá no Rio, olha, era o Cláudio Castro.